Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos tratar aqui de um tema que tem aí mexido muito com a questão do pagamento dos benefícios previdenciários, em especial dos valores que a gente chama de valores atrasados, né? Então, quando a pessoa entra com um processo administrativo, geralmente esses processos demora, não é um processo que sai em uma velocidade muito rápida, e no final do processo, quando esse processo acaba, a pessoa recebe então todos esses valores que nós chamamos de acumulados ou de valores atrasados. E hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho como é que isso se modifica com a nova regulamentação, com o novo decreto que regulamenta a Previdência, que é o decreto 10.410 de 2020. Meu nome é Rodolfo Hammer, sou advogado, especialista em direito previdenciário e se você gostar desse vídeo, compartilhe, curta o nosso canal, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. E você divulgando esse vídeo, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão ter aí conhecimento da matéria e isso é muito importante. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa questão, sobre o direito previdenciário. Na verdade, nós estamos aqui tratando especificamente sobre o processo administrativo, né? Então, é sabido que qualquer pessoa pode hoje requerer o seu benefício previdenciário. Ela entra no sistema, no meu INSS, ela faz o seu pedido de aposentadoria, seu pedido de pensão, salário maternidade, qualquer que seja, seu aposentadoria especial, por idade, e ela espera a análise de um servidor. Esse servidor do INSS ele analisa e ele emite uma decisão. Como a questão do novo regulamento, e aqui eu fiz como se fosse uma linha do tempo para que a gente pudesse acompanhar, você dá a entrada no processo, o servidor vai emitir uma comunicação, essa comunicação pode ser já do deferimento ou pode ser pedindo novos documentos. Isso a gente chama de carta de exigência. Ele está exigindo que você traga para o processo mais detalhes ou mais informações para que ele possa conceder ou não o seu processo, mas para que ele possa documentar o seu processo e aí ter uma decisão mais embasada. E você tem o prazo de 30 dias para levar essa documentação para o processo. Mas o que muda em relação a esse novo decreto com essa questão? E o que os atrasados, o que esse montante de dinheiro tem a ver com esse vídeo de hoje? Na verdade, o que eu quero trazer é a importância de se montar um processo previdenciário administrativo bem feito antes de requerer. Por quê? Porque com esse novo decreto agora, do meio do ano, do mês 7, as pessoas que não montam um processo de forma correta entram no INSS e o INSS faz uma carta de exigência pedindo um documento novo. O valor dos atrasados só vai começar a valer a partir do momento em que a pessoa levar toda a documentação para o INSS. Vejam que interessante. Antes do decreto, que é do mês 7 de 2020, a pessoa dava entrada num processo administrativo e depois de 6 meses o INSS falava assim: olha, o seu processo, para que eu analise, para que eu conclua, você precisa me trazer, por exemplo, o seu contrato de trabalho ou o seu termo de rescisão da empresa A que você trabalhou, que está faltando aqui no seu CNIS. Se você não trouxer esse termo, eu não vou dar sua aposentadoria. Demorou 6 meses para o funcionário do INSS te dizer isso.
E aí você tem 30 dias para levar esse termo lá. Quando você leva esse termo, isso antes do decreto, o INSS fala: parabéns, você está aposentado. Veja que você deu entrada no começo do ano, só para a gente imaginar, 6 meses depois, o INSS emitiu esse pedido de exigência, você levou esse termo de rescisão, o INSS demorou mais 4 meses para analisar, 6 mais os 30 com o seu já passou 7, mais 4 meses, veja, já passou aí 11 meses, quase um ano do processo, e depois demorou mais um tempinho para sair. Então demorou um ano de processo. E o INSS falou: parabéns, você está aposentado. O que o INSS fazia? Ele te dava os atrasados desde o primeiro pedido, desde a primeira vez que você pediu lá no começo do ano, no nosso exemplo. Pagava tudo, mesmo que você tenha levado a sua documentação faltante 6 meses depois. Com esse novo decreto, isso tende a não mais acontecer. E é aqui que a gente precisa ficar atento. E é aqui que você, que está montando o seu processo administrativo, é aqui que você que está querendo se aposentar, tem que abrir o olho. Por quê? Porque se você fizer um processo administrativo sem ter toda a documentação, e qual é a documentação, Rodolfo? É toda aquela documentação que a gente cansa de falar aqui, mas mesmo cansado de falar, eu vou continuar falando, porque a gente precisa alertar vocês. Carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato, PPP se tiver atividade especial, a CTC, que é aquela certidão de tempo de contribuição, se prestou serviço do Exército, tem serviço de fora, toda e qualquer documentação que prove que você tem algum vínculo que não consta no CNIS, as atividades especiais, etc, etc. Tudo que traga carnê, tudo que traga maior número de tempo para aquele seu vínculo do INSS. Provas de que você trabalhou antes, que não foi considerado, tudo para que você consiga o maior número de tempo. Por quê? Para que você monte o seu processo de forma robusta, para que ele tenha força na hora de que o funcionário for decidir. Porque se o funcionário do INSS fizer uma exigência e você tiver que levar uma documentação faltante com o novo decreto, a partir do momento que você e faça o seu pedido depois, com esse novo decreto já em vigor, os atrasados, ou seja, só serão devidos a partir do momento em que você leve a documentação faltante. Isso vai significar perdas financeiras até muitas vezes de altas somas, porque às vezes a pessoa ainda não tem toda a documentação, mas ela fala: eu vou dar entrada porque durante o processo eu vou reunindo a documentação e vai demorar, por exemplo, 6 meses para o INSS analisar o meu caso, e daqui 6 meses eu já tenho toda a documentação. Quando eu juntar essa documentação, eu ganhei esses 6 meses. Com o decreto novo você não consegue mais esses 6 meses. E aí você tem prejuízos financeiros. E digo mais, outro probleminha do decreto. Se você não cumprir essa exigência no prazo de 30 dias, o INSS ele pode, e antigamente não tinha esse tipo de decisão, ele pode fazer, dar uma decisão de arquivamento sem analisar o mérito. Ele não analisa se você tem ou não tem direito a aposentar. Ele simplesmente arquiva o seu processo por falta de movimentação, por falta de andamento. E aí, para você requerer o seu benefício, tem que fazer um pedido novo. Não vai valer mais esse pedido aqui e você também deixa de receber os atrasados. E nem desta decisão, já que você ficou inerte, já que você não recorreu, você vai poder apresentar um novo recurso. Ou seja, temos que ficar atentos. Então, se você está montando um processo de aposentadoria, agora, depois do mês 7 de 2020, antes de dar entrada pelo INSS, pelo sistema do meu INSS,
verifica, por favor, se você tem toda a documentação para que você evite ter aí prejuízos financeiros. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro. Obviamente, em 10 minutos aí de vídeo, 11 minutos, não dá para explicar isso de maneira muito detalhada, mas o que é importante deixar claro é o seguinte: com o decreto que regulamenta a Previdência, com o novo decreto que regulamenta a Previdência Social, que é o 10.410 de 2020, você agora tem que ficar mais atento ao pedir o seu benefício previdenciário. Então não dá mais para ter aventura, não dá mais para você pedir por pedir. Então reúna os documentos necessários, corrija os problemas que você tem no sistema do CNIS antes de requerer o benefício, faça as suas contas antes de requerer o benefício, principalmente faça um planejamento previdenciário antes de requerer o benefício, para quando você for fazer esse requerimento, você tenha em mãos essa documentação e principalmente, e eu tenho alertado isso de forma bastante, assim, até massiva, você precisa fazer isso por escrito. Então, coloque no papel exatamente aquilo que você está querendo. Aposentadoria por idade, trabalhei na empresa tal, depois saí, entrei na outra empresa, fiquei X anos na empresa Y, mais 4 anos na outra empresa, trabalhei com benzeno que é cancerígeno, tá aqui o PPP, estou juntando o laudo, estou juntando tal documento, estou juntando a CTC do Exército, por exemplo. Por quê? Porque a reunião desses documentos e esse protocolo escrito é que vai fazer com que você tenha menos prejuízo. Espero que tenha sido útil. Sei que foi um vídeo aí até um pouco mais longo, mas é preciso que você fique alerta para que você evite aí perdas financeiras. Um abraço, obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Como eu disse, se você gostou, aperta aí no like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, porque é preciso que nós divulguemos informação. Até mais e até o nosso próximo vídeo.